Estou de volta para mais um Psicóloga Reage. Dessa vez, a ideia é conversar sobre um conceito que é muito especial para abordagem centrada na pessoa, que é o conceito de empatia. Olha, eu vou dizer para vocês, eita, conceito complexo. E complexo, não só pela amplitude dele, mas pela diversidade de definições que temos. E não é definição no conceito em si, mas é na utilização do conceito. Esse conceito é um conceito rico para abordagem, porque eu diria que de todas as teorias psicológicas, Roger foi o psicólogo que utilizou o conceito de empatia a serviço do autoconhecimento. Mas vamos ver que não é o conceito mais comum de ser utilizado. Aliás, quando as pessoas falam sobre a empatia que é trabalhada na abordagem, sempre sai de um jeito assim meio como se não valesse nada, como se não fizesse sentido, e eu até entendo, porque acho que tudo isso acontece porque as pessoas entendem o conceito de empatia não pelo viés que foi construído pelo Roger. Então vou fazer uma ousadia hoje, pelo menos vou tentar fazer, tá, gente? Se eu vou conseguir ou não. Eu separei um programa que é da TV Cultura, tá? É um programa que eles chamam de Matéria de Capa, em que esse programa ele traz várias versões do conceito de empatia e como ele está sendo utilizado. Eu acho que o programa ele tem a sua importância, assim, porque ele nos traz o conceito mais comum de empatia e a forma como ele está sendo utilizado pela sociedade. E aí eu vou me aproveitar para ajudar vocês a entenderem como o Roger utilizou o conceito de empatia. Eu não tenho a menor ideia se eu vou conseguir fazer isso, e se eu vou conseguir fazer e se vai sair bem legal, mas estou aqui para tentar, porque acho que pode ser um elemento muito importante vocês saberem exatamente de qual é a forma como o Roger vê e o que existe de diferença entre a compreensão empática proposta pelo Roger, finalidade, e a forma como normalmente a gente conversa sobre isso hoje em dia. Vamos lá? Então, o programa Matéria de Capa, tá? Eu cortei a introduçãozinha lá do programa para a gente não ficar com tempo nisso. E da própria civilização, será que a capacidade de se identificar com outra pessoa, de entender os sentimentos e as emoções dela, tem o poder de mudar o mundo? Para os estudiosos do assunto, a resposta é sim. E tem mais. Há quem acredite que o estágio atual da civilização, apesar de todas as dificuldades, só foi possível graças à empatia existente em alguns setores. E os avanços só foram alcançados graças às pequenas vitórias do espírito de cooperação sobre o instinto egoísta que persiste entre a maioria. Esta edição do Matéria de Capa, vamos falar sobre empatia, fraternidade e igualdade. Acompanhem com a gente. Um poder ao alcance de qualquer pessoa. Para alguns, um superpoder capaz de alterar as relações sociais e até de mudar o mundo. Uma força contra os males da sociedade, como as desigualdades, a polarização política e as divisões culturais. É assim que alguns especialistas avaliam a empatia. A capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Essa é apenas uma das definições de empatia, um mecanismo que começa no cérebro e pode provocar profundas alterações nos mais diversos ambientes, seja no trabalho, na escola ou qualquer outro meio de convivência social.
Psicólogos e neurocientistas não têm dúvidas sobre o poder dessa habilidade de identificação, de sentir o que os outros sentem e de vivenciar os mesmos problemas. Mais do que isso, de oferecer ajuda, conforto e um ombro amigo na hora certa. Capacidade que pode ser desenvolvida como um aprendizado. Essa é uma das mensagens. Antes da gente entrar na mensagem do livro, eu já quero desenhar algumas questões que eu acho importantes com vocês. A primeira delas é que a empatia sempre foi vista, e eu não vou dizer que ela está inteiramente errada, não é isso, mas talvez o principal poder e a principal compreensão desse conceito seja que é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar no como se fosse o outro. Essa é uma polêmica que eu acho bastante importante, porque isso sempre trouxe para a abordagem uma compreensão equivocada do que a abordagem faz em relação à empatia. Porque quando a gente pensa nesse conceito do como se, parece que a gente precisa deixar de sermos nós mesmos. E aí eu vou dizer, mas se a gente tentar ser como se, então a gente está incorporando algo que não é nosso na gente, mas a gente existe. Esses são os comentários que as pessoas fazem comigo, né? Mas a gente existe, então, se a gente existe, como faz, né? Esse movimento de ir em direção ao mundo do outro, de compreender o mundo do outro, e deixando de ser eu mesma, eu acho que essa visão, acho que ajuda muito quando a gente faz para entender essa capacidade. Eu acho que ajuda muito quando a gente coloca uma palavrinha antes da empatia, que é compreensão. Para a abordagem, a empatia ela é um ato de compreender o outro. Eu não estou só falando da capacidade que meu organismo pode ter de estar atento ao que o outro está vivendo, de me diferenciar do outro. Eu não estou falando só disso, mas eu estou falando de um interesse que eu tenha de compreender a experiência do outro. Eu diria que essa é a linha de conceito da abordagem. Então, eu não vivencio como o outro, porque o outro é o outro. Talvez aí não esteja o centro da atenção da compreensão empática para a abordagem. Eu não vivencio como o outro, eu não sou o outro, e esse como se eu coloco uma série de interrogações nesse como se. Mas se eu penso no viés da abordagem, eu penso que eu tenho um interesse grande de compreender o outro. Eu continuo sendo Anita, nesse processo de compreensão empática na visão da abordagem, eu continuo sendo Anita, mas sei que o meu ponto de vista, ele é apenas um ponto de vista. E me é enriquecedor se eu consigo compreender a experiência que o outro está tendo a partir da experiência dele, não da minha experiência. Vejam como eu não estou falando de treino. Aqui no conceito da abordagem, a forma como ela utiliza o conceito de empatia, eu não estou falando de treino, eu estou falando de um interesse, de estimular um interesse em compreender o outro. E se eu otimizar isso em mim, se eu aumentar o meu interesse em compreender o outro, eu vou ter limites na compreensão, eu não tenho dúvida disso, mas se eu aumentar o meu interesse, ele por si só, ele já me lança em direção ao outro e já promove um acolhimento que vai ser salutar para o outro. Só para a gente fazer uma diferenciação, porque eu acho importante, porque parece que é mecânico. Quando eu ouço as pessoas hoje na sociedade falando da empatia, eu ouço elas falando de um conceito como se fosse um conceito comportamental. E não foi por essa via que a abordagem trabalhou
e trabalha até hoje com a empatia. A empatia, para a abordagem, ele não é um conceito comportamental, ele não é treinável por via do comportamento, mas e ele está focado no ato, no interesse que nós temos em compreender a experiência do outro. Isso faz um diferencial bem grande, tá? Principais do livro The War for Kindness, Beauty, Empathy in a Fractured World, ou A Guerra pela Gentileza, Construindo Empatia no Mundo Dividido. O autor, Jamil Zaki, é diretor do Laboratório de Neurociência da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Para ele, o primeiro passo é reconhecer que o comportamento empático pode ser estimulado por meio de experiências, hábitos e práticas. Como exemplo, ele cita um estudo realizado com um grupo de voluntários treinados para adotar atitudes mais gentis e cuidar de outras pessoas. Após alguns meses de treinamento, eles demonstraram uma grande capacidade de compreender os sentimentos dos outros e de agir de maneira mais generosa com estranhos. O predomínio das redes sociais no dia a dia das pessoas é um fator que desestimula o... Antes de passar para essa questão, eu vou dizer, olha, a gentileza, né, se eu penso no conceito como o ato de compreender, e a matéria fala sobre isso, né, é que talvez ela não esmiúce ou não enfatiza a importância do ato de compreender, e ela fala do treino, e como ele gerou gentileza, né? Eu vou dizer que sim, a compreensão empática em si, ou seja, o meu interesse em compreender empaticamente o outro, eu posso imaginar que naturalmente ele leva a um estado de gentileza pelo outro, porque eu tenho um interesse, o meu movimento de interesse pelo outro, ele vai dar em gentileza, ele pode dar em altruísmo, né? Por quê? Porque eu tenho um interesse, eu estou subjetivamente, emocionalmente, não no sentido ruim do emocional, mas eu estou aberta para estar com o outro. Então, é natural que as minhas atitudes sejam atitudes de acolhimento, mas o centro não está no treino do comportamento. Para a abordagem, o centro está da gente desenvolver o interesse pelo outro, amplificar o meu interesse pelo outro, reconhecendo que os pontos de vista perceptíveis de uma experiência, eles serão sempre diferentes, eles nunca serão iguais. E como eu falei antes, esse interesse não vem em vão, porque ele não é realizador só para a pessoa, ele é realizador para mim também. Porque quando eu reconheço que as pessoas têm uma percepção de uma mesma experiência, ou experiência semelhante à minha, diferente, vista por um ângulo diferente, isso me enriquece. Porque eu reconheço a possibilidade de que existem mais ângulos na experiência. Então, ela não é uma via de mão única. Mas eu tenho muito receio de entender que o centro da empatia é o treino comportamental. E não, para a abordagem não é o treino comportamental. Para a abordagem é a experiência. Na época que o Roger estava nessa fase, né, de estudos sobre que incluía o efeito da empatia no processo psicoterápico, ele reconhecia, eles gravavam tudo na época, né? E é muito interessante que ele reconhecia que os efeitos que causava, eles diferiam de pessoa para pessoa, eles diferiam de terapeuta para terapeuta, por mais que o treino fosse completamente objetivado. E na época, ele entendeu, e com os resultados da pesquisa dele, que essa presença que as pessoas conseguem ter ao estar com o outro, o interesse que as pessoas tenham que estar com o outro, é o que realmente alavancava. Então, as pessoas que tinham essa disponibilidade maior para estar com o outro, elas geravam um efeito maior. E aquelas que aprendiam mais mecanicamente, como comportamento, acabavam gerando um efeito que era um efeito menor. Por quê? Volto a dizer, porque a gente precisa
de ter uma significação verdadeira da experiência. Quando eu falo verdadeiro, eu estou pensando na palavra autêntica, estou pensando na palavra congruência, né? Então, eu acho muito interessante da gente pensar na empatia, como a gente está pensando até agora, nos efeitos positivos dela, desde que esse interesse seja efetivamente um interesse pelo outro, para o outro e com o outro. Ele não pode ser um interesse para mim, tem que ser para o outro. E a gente vai ver que aí, é nessa frasezinha que eu acabei de dizer, que estão os principais obstáculos da compreensão empática. Dependendo de como a gente utiliza a empatia, ela não é boa, né? E esse interesse, ele precisa ser cultivado. Ele não é um interesse que fica comigo facilmente. Não, eu preciso estar nas relações, eu preciso ter interesse por elas e relações presenciais. Mas vamos ver por que eu estou dizendo isso, tá? Essa parte da matéria ajuda bastante a gente a compreender. Comportamento empático. Outro fator negativo é a tendência observada entre inúmeras pessoas de dividir os outros entre nós e eles. Isso se deve à crescente radicalização observada na maioria dos países. Esse tipo de postura, segundo o neurocientista, diminui ou elimina as chances de demonstração de empatia. Segundo ele, estudos recentes mostram que a empatia pode ser estimulada e dirigida de acordo com os nossos valores. É uma habilidade simples que nos permite ser gentis num mundo tão conturbado. Zach lembra que indivíduos empáticos são mais felizes, têm menos estresse e obtêm um maior sucesso profissional. Por isso, a melhor maneira de ajudar a nós mesmos começa com o cuidado que demonstramos com os outros. Só aqui eu já acho uma coisa muito interessante, sabe? Porque a gente fica pensando assim, tá, mas então como que a gente poderia entender os efeitos danosos que a empatia poderia causar nas pessoas, né? Por que tem a ver com esse individualismo, né? Eu vou dizer, porque tem um lado da empatia, eu não acho empatia uma coisa nada fácil de ser feita, tá? Nessa perspectiva da abordagem, não acho nada fácil. E vou dizer por quê. Porque é fácil da gente ser empático com as pessoas que pensam igual a gente. Tá, igual. Eu sei que as pessoas não vão pensar, mas que sejam semelhantes a gente. Então, durante o desenvolvimento da vida, a gente vai criando valores, como o doutor acabou de falar ali, né, o palestrante. A gente vai criando valores, a gente vai criando posicionamentos, a gente vai criando uma forma de compreender as nossas experiências e vai ficando muito confortável a gente estar próximo daqueles que compartilham com o mesmo significado da experiência. E eu entendo que o ato de compreender o outro tem ele tem um espectro, se é que a gente pode falar assim, né? Mas ele tem um espectro, eu tenho um limite da capacidade de compreender o outro. Então, se formos imaginar uma linha, a gente pode dizer assim, quanto mais próximo a gente tiver de experiências com pessoas e relações que são compatíveis ou semelhantes ao que a gente pensa, maior a nossa possibilidade de de compreender a experiência que o outro está vivendo. Mas essa compreensão, ela é uma compreensão que ela também sai de mim. Daí eu compreendo o outro porque estou compreendendo o outro a partir de mim, a partir do significado que eu tenho à experiência. Daí eu penso, tá, então essa compreensão empática, ela tem um nível mais raso, porque ela parte de mim. Ela parte da compreensão ou da afinidade de compreensões que está existindo entre eu e o outro. Mas, se formos continuar nesse aspecto, a gente pode também considerar que as percepções são diferentes, então eu vou me deparar na vida com pessoas que tenham percepções muito diferentes da minha, tá? Mediana, vamos dizer. Vamos para a mediana. Então, digamos que eu vá para o meio do espectro, né?
E no meio do espectro, o que eu encontro? Eu encontro pessoas que viveram experiências que eu sou capaz de compreender, mas viram outros ângulos da história. Daí, olha, nesse momento, eu já vou ter mais dificuldade de fazer uma compreensão empática a partir contribuindo, né, com as experiências que eu já tenho. Porque, inclusive, se eu fizer isso, eu não vou chegar no significado da experiência dela. Eu vou chegar no meu significado a partir dela. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é não, para eu compreender, eu posso ter alguma familiaridade, mas as minhas referências de compreensão não podem ser as minhas experiências. A referência de compreensão precisa ser a da pessoa, né? Então eu preciso olhar para ela. Então eu preciso prestar atenção nela, eu preciso desenvolver esse interesse por ela, eu preciso desejar compreender pela perspectiva dela, tá? E eu acho que empatia tem limite mesmo. Porque se eu chego no outro extremo do espectro, eu vou dizer, nossa, mas daí vai ficar muito difícil de eu efetivamente compreender sentido. Mas mesmo assim eu sou capaz, porque eu sou capaz de manter o meu interesse pela pessoa. E aí o meu interesse pela pessoa pode fazer com que ela pense mais sobre isso. E se eu não tiver exigências, se eu mantiver aberta para deixar ela ir por onde ela quiser ir, por onde o significado da experiência dela está dizendo que é para ir, se eu consigo isso, gente, daí eu posso sair de uma experiência como essa sem compreender visceralmente, né? Mas a pessoa continuou tendo a possibilidade de caminhar para chegar nela mesma. Eu diria, esse foi o grande objetivo do Roger, que a empatia, ela poderia servir, a empatia na terapia, ela poderia servir como um caminho para o autoconhecimento. Depende inteiramente de nós, da nossa capacidade de lidar com essa parte do espectro, que é das diferenças da experiência, que no final, como eu disse, me enriquece também, porque eu consigo ver que não tem só esse ângulo, né? Mas quando as divergências são muito grandes, fica mais difícil de eu compreender. Então, o que o programa está chegando a relatar, né, de que ficam polos extremos e que causam conflitos extremos, quando a gente chega num nível como esse, a gente está falando da dificuldade mesmo, né, por uma série de coisas que eu não vou entrar em questão agora, mas que nos dificulta ou limita a gente de estar com o outro. Eu acho que particularmente tem a ver com nossas necessidades, nossos valores também, mas talvez mais ainda com as nossas necessidades e proteções, ou seja, o que é que nós estamos protegendo em nós mesmos, né? Que dificulta. Às vezes é extremo mesmo, mas eu gosto da ideia de que quando o Roger está propondo a compreensão empática, ela está considerando também a nossa capacidade, né, de estar. E eu não estou falando nem da questão do organismo como um todo, porque hoje a gente sabe que tem neurônios espelhos e a neurociência está avançando bastante na empatia, mas eu nem estou falando dessa condição do organismo só, mas eu estou falando da disponibilidade que a gente possa ter. Eu, inclusive, acredito que quanto maior a nossa disponibilidade e interesse, maior capacidade a gente tem de ativar os nossos neurônios e de aumentar a nossa condição de ser empático. Tá, mas vamos continuar? A possibilidade de sermos reconhecidos, ouvidos e termos todas as necessidades atendidas. Essa é a essência da empatia, de acordo com a doutora Helen Riss, professora do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina ela de traz Harvard. elementos bem legais, prestem atenção. Imaginem se médicos, enfermeiros, professores, pais, namorados e namoradas pudessem aprender a ser mais empáticos,
haveria uma grande mudança na sociedade. Ellen Rees desenvolveu um treinamento de empatia que foi colocado em prática no Hospital Geral de Massachusetts e o resultado foi esse. Médicos que já tinham sido bem avaliados pelos pacientes obtiveram recomendações ainda melhores após o aprendizado. Durante o teste, os pacientes responderam às questões com frases como essas: "Meu médico realmente me ouve, demonstra cuidado e compaixão e entende minhas preocupações." Vale lembrar, segundo a doutora, que esses são só alguns dos componentes da empatia. That's the essence of empathy. Esse é o poder da empatia. Parte do treinamento consiste em pedir às pessoas que olhem para seu entorno e identifiquem comportamentos empáticos. Para tornar isso mais fácil, a doutora Rees criou o acrônimo. Legal esse acrônimo, que gente. resume os pontos fundamentais da comunicação entre as pessoas. Lembrando que a sigla vale para o inglês. A sequência é esta. O E vale para eye, ou olho, e significa contato visual, muito importante quando cumprimentamos alguém. O M se refere aos músculos da expressão facial. O rosto é um mapa das emoções humanas. O P significa postura, outra importante sinalização para as conexões entre os seres humanos. O Tem A presença. sinaliza afeto, uma ligação intensa com forte carga emocional. O T se refere ao tom de voz. Diferentes tonalidades podem ter vários significados, do carinho e atenção à indiferença e à raiva. O H de hear em inglês se refere a saber ouvir e entender muito além das palavras. O Y de you, ou você, significa sua resposta diante do sofrimento dos outros. Ela diz que cada uma dessas letras pode resumir a reação das pessoas diante das mais diversas situações. Por exemplo, doenças de familiares, vítimas de desastres naturais que resultam na destruição de casas e bens, ou pais que perdem filhos em consequência da violência do cotidiano. Nossa expressão pode refletir o sofrimento do outro. O cérebro é preparado para a empatia. Nós refletimos os sentimentos dos outros porque isso faz parte da experiência de cada um. Se os seres humanos reagissem apenas em função da sobrevivência, a reação predominante seria a tentativa de domínio de uns sobre os outros. Mas não é assim que fomos feitos, acredita a doutora Ellen. That is the power of empathy. Bom dia! Como duas palavras podem transformar sua vida? Mais do que se pode... Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, só para a gente pensar um pouco junto em tudo que essa autora falou, né? Porque eu penso, olha que interessante, né? Parece que não tem direção quando a gente pensa na empatia, na perspectiva que a gente trabalha com a abordagem, parece que ela não tem direção, que ela é solta, mas olha que interessante, é possível sim que a gente reconheça nesses itens que ela falou, por onde anda a nossa empatia, entendeu? O quanto que ela está presente mesmo, o quanto que a gente está conseguindo realizar com veracidade aquilo ali. Porque, por exemplo, agora ela vai estar falando do bom dia, daí eu vi esse emojizinho, né, sorrindo, daí eu penso, tá, não adianta sorrir mecanicamente. Você já teve contato com pessoas que fazem esse sorriso assim mecânico? Tu sente que desperta alguma compreensão empática? Eu vou dizer, eu não sinto. Eu olho e reconheço que a pessoa está se esforçando, mas não sei se eu teria liberdade para falar de mim, porque eu não sei o quanto que essa pessoa de fato vai estar compreendendo. Então, sempre que eu penso na empatia, eu penso nessa veracidade. Então, o olho no olho das pessoas, que a gente tem com as pessoas é um olhar de interesse. Não é um olhar fotográfico em que eu faço, sei lá, macaquices, né? Porque eu posso tentar fazer macaquices com o que ela falou, né? Eu posso ter um olhar assim, eu posso ter uma expressão que faz assim, eu posso ensaiar um tom de voz, mas se isso não vier de dentro de mim, se isso não for sinônimo de presença, de interesse pelo outro, não.
a compreensão empática ela acaba não se dando. Então, a gente tem que cuidar, porque eu faço uma diferença entre olhar para a compreensão empática e entender a compreensão empática como um comportamento, como um treinamento, versus uma construção de significado, de experiência, de relação interpessoal, que eu acho que é o que a matéria de capa está tentando, a mensagem que ela está tentando passar, mas que não está clara, né? Assim, porque a linguagem, às vezes, parece que é uma linguagem de comportamento, mas o mais importante de tudo isso é que seja carregado de experiência, de interesse genuíno, né? Acho que essa sim pode gerar autoconhecimento, que eu acho que foi a principal proposta do Roger, né? Mas vamos continuar. Pode imaginar, à primeira vista, esse cumprimento tem um certo poder de mexer com as pessoas. Com medo de falar com estranhos? Tente imaginar o seguinte diálogo. Uma pessoa cumprimenta a outra que não conhece e recebe a seguinte resposta. Por que você está me cumprimentando? Eu te conheço? Não, Então por que está me dizendo bom dia? para me fazer feliz e talvez para aumentar seu grau de felicidade também. Tá bom, então bom dia para você também. Agora se sente melhor? Tudo Tá isso meio parece mecânico, estranho, né, gente? mas o fato é que pesquisas em psicologia social indicam que sair cumprimentando os outros na rua pode gerar uma sensação de bem-estar em quem toma essa iniciativa e naqueles que recebem a saudação. Ainda que seja com estranhos, a interação pode ter resultados inesperados para o humor. Foi o que revelou um estudo baseado. Eu vou dizer que isso faz diferença mesmo. Eu moro num bairro aqui, e esse bairro tem muitas pessoas caminhando, é um bairro bem familiar, assim. E toda vez que eu vou caminhando até a academia, eu encontro pessoas, né, que estão passeando, e a gente aqui tem o hábito de cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde. Tem algumas pessoas que fazem isso assim, né, bom dia, boa tarde. E tem outras que fazem toda sorridente, assim, parece que tem um ar de familiaridade, parece que elas dizem, eu acho que eu conheço você, né? Às vezes de passar na rua, né? E eu vou dizer, sim, isso é verdadeiro, né? Assim, ó, eu não vou contar minha vida para ela, mas a agradabilidade que me causa, a familiaridade que o outro está tendo comigo, eu não sou invisível, sabe? As pessoas estão me vendo. Isso traz uma sensação de acolhimento que por si só ela já é gratificante, ela já é realizadora. E é realizadora não só para quem recebe, mas é realizadora para quem faz. E o Roger fala isso, né? O quanto que a compreensão empática ela tem um efeito duplo, ela não é única. As relações, esse padrão de relação interpessoal, ela promove efeitos realizadores para os dois lados, causam satisfações nos dois lados, é muito legal isso. Em entrevistas feitas por pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, com 60 mil pessoas. A investigação foi publicada pela revista Social Psychological and Personality Science. Na pequena cidade de Luleå, no norte da Suécia, foi lançada uma campanha chamada Diga Olá, que recomenda às pessoas cumprimentarem as outras nas ruas para combater a solidão. O resultado, segundo os pesquisadores, foi um aumento no grau de satisfação dos moradores. Isso, porque aí a gente é visível, né, para as pessoas. Se a empatia tem tanto poder, por que não ensiná-la nas escolas? Pesquisas recentes comprovam que essa capacidade pode ser aprendida de várias formas. Uma Eu diria que feita no Reino Unido estimular mostra que a relações leitura interpessoais pode é ajudar um nessa aspecto tarefa. muito Com positivo. os livros, as crianças vivenciam situações que são muito diferentes das suas, ajudando na reflexão sobre essa experiência. As pesquisas mostram ainda que alunos expostos apenas uma vez por semana a documentários e filmes têm uma melhora na consciência emocional. E isso faz com que aumentem a criatividade. Cerca de 10% da nossa empatia vem da genética. Então, existe uma quantidade que pode ser conquistada com as interações cotidianas. Um pouco sobre o que a gente estava falando antes, né? E que quando a gente pensa
quando a gente pensa na empatia em si como um processo criativo, a gente começa a considerar que é exatamente pela significação que a gente dá da experiência, né? Porque se eu estou aberta para o outro, né? E reconheço que esse outro existe com as suas próprias significações, isso contribui para que eu também preste atenção nas minhas significações da experiência, reconheça que tem o diverso, e aí vamos encontrando saídas, novas saídas, né? Saídas em que me modifica um pouquinho, modifica o outro também, e a probabilidade é que saia uma coisa muito nova. Então, não é criação necessariamente no sentido concreto, mas é criação nas relações interpessoais, ou seja, na subjetividade das relações interpessoais. E aí eu tenho a impressão que a gente também consegue criar, por exemplo, nas mudanças das nossas fases de vida. Então, as crianças, quando passam, por exemplo, para a adolescência, elas vão ter que criar novas significações, nova abertura, novo formato de relação. E eu também, né, quando saí da fase adulta para os 60 mais, ou seja, é a compreensão empática que nos ajuda a evoluir, e nos ajuda a evoluir não só pessoalmente, mas nos ajuda a evoluir no contexto das relações interpessoais. Juntos, somos humanos, né, gente? Somos humanos, somos sociais, nós somos afetivos, nós precisamos das relações interpessoais para que os nossos desenvolvimentos eles possam se dar. Eu acho isso fantástico, assim, gosto bastante disso. Mas vamos um pouco mais adiante. E não é só nas escolas que as crianças podem aprender sobre empatia. Os pais também podem e devem ajudar os pequenos a usar a criatividade para construir um mundo melhor. Uhum. As crianças têm contato direto com os pais, né? Em todo mundo, pais flexíveis e empáticos estimula. Um dos caminhos é discutir com elas os objetivos das inovações que estão no nosso dia a dia. É sempre necessário estimulá-las a pensar no que é o bem comum. Também é importante fazer com que reflitam sobre as diferentes formas de usar um produto. As redes sociais conectam pessoas de diversas partes do mundo e constroem comunidades inimagináveis antes delas. Mas também são usadas para espalhar o ódio e a desinformação. Os cybercriminosos, por exemplo, usam a inteligência para atacar países, empresas e destruir reputações, causando prejuízos incalculáveis. Com o estímulo certo, a mesma pessoa poderia usar essa capacidade para o bem, para fazer um mundo melhor. Pais e filhos juntos devem pensar, discutir e construir a empatia. O resultado certo... Esse é um outro lado da empatia que a gente fica, às vezes, preocupado, que é assim, se eu tiver uma habilidade bem desenvolvida, um interesse bem desenvolvido para estar com o outro, captando a experiência dela, a serviço dele, que eu acho que foi o principal objetivo da abordagem, que foi o processo da psicoterapia, desenvolvimento das relações interpessoais, utilizando a empatia como um bom meio para se chegar. Pensávamos e pensamos até hoje que ela está a serviço das pessoas se conhecerem melhor. Então, todo o nosso trabalho, ele é um trabalho que usa a empatia para que essa proximidade gere a evolução que eu estava falando agora há pouco. No entanto, essa compreensão sempre fala da necessidade do outro, né? Da necessidade que o outro tem. E como na abordagem nosso interesse não é trazer algo para nós, mas estar do outro, com o outro e para o outro, as necessidades deles são supridas e são desenvolvidas, mas tem muitas pessoas que têm muita capacidade de demonstrar interesse genuíno, de ter esse processo aparentemente de proximidade, mas para suprir uma necessidade, usar da necessidade do outro, mas na verdade por interesses próprios. E aí isso é perigoso,
porque as pessoas podem ficar vulneráveis e acabar. Daí é um processo de manipulação que eu acho bastante complicado. Eu até diria que a gente poderia conversar sobre isso numa outra hora, mas é algo que a gente realmente precisaria cuidar para garantir que a compreensão empática nem fosse num contexto comportamental, mas que ela fosse genuína e que tivesse a serviço do outro, né? E não de interesses tão complicados. E sim, gente, família precisa de pais que estejam abertos para desenvolver essa experiência, né? Para ajudar as crianças e os jovens a reconhecerem que existem diferentes versões. Esse papel da gente é fundamental. Certamente vai aparecer com pessoas que aprenderam a ser positivamente criativas. Daqui a Bem, pouco, pequenas atitudes. vou parar por aqui, porque aqui acaba uma matéria de capa. Se vocês quiserem, é bastante interessante. Tem outros, eles vão falando de outros episódios ainda sobre a empatia. E, bem, só posso desejar que, se você está aqui assistindo, eu imagino que você tem um interesse absurdo pela abordagem. Então, o que eu mais desejo nessa hora é que você consiga, na verdade, usar a empatia a serviço do outro. Uma empatia em prol do autoconhecimento do outro, que se faça com presença genuína, sem técnicas, sem clichês de comportamentos certos ou errados, mas que tenha o teu jeitinho, que tenha o teu jeito de acolher, o teu jeito de estar com o outro, um interesse de estar com a necessidade do outro e com a evolução do outro, que seja genuíno e verdadeiro. Espero ter ajudado, tá? E eu já vou preparar os próximos, porque eu tô gostando de fazer o Psicóloga Reage. Eu adoro essas coisas soltas, assim. Espero que tenha sido útil para você e que você tenha gostado também. Se quiser me perguntar alguma coisa, é só deixar lá o seu comentário. Eu vou ter muito prazer de estar com vocês, tá bom? Até a próxima e espero que seja logo. Um abraço grande.